Será que a hora de vender Bitcoin finalmente chegou? Será que a gente está no momento de realizar lucro? Nesse exato momento o Bitcoin está renovando o topo histórico, estamos ali rompendo a máxima do candle de hoje. Então eu tenho a mais absoluta certeza que absolutamente todo mundo que comprou Bitcoin está no lucro nesse exato momento. Mas a dúvida que fica é a hora de vender. A gente nunca sabe a hora de vender, a gente nunca sabe onde vai ser o próximo topo. Eu acho que esse bull run está apenas começando, a gente está no início do verão cripto, mas eu não sei, eu não tenho a menor ideia de onde o topo vai ser. Eu tenho expectativas, eu tenho desejos, eu tenho vontades, mas eu não tenho a menor ideia de onde o próximo topo histórico vai ser, aonde que o Bitcoin vai parar de subir. Nesse momento o topo histórico está aqui exatamente em 72.641 dólares, que é o preço do Bitcoin nesse exato momento. Bom, mas como a gente nunca sabe a hora de vender, a gente nunca sabe a hora que vai ser o próximo topo, eu venho falando para vocês aqui já há alguns meses, talvez alguns anos, da gente descascar a nossa posição. E eu trouxe para vocês algumas estratégias para a gente fazer isso. Hoje eu vou falar de algumas aqui especificamente, que de fato ou já estão mandando a gente vender Bitcoin, descascar a posição, lógico, não vender tudo, e eu vou mostrar para vocês estatisticamente alguns resultados aqui, ou estamos muito próximos desse momento de vender. A primeira estratégia que eu quero trazer para vocês aqui, que ainda não deu ponto de venda, mas está muito próximo, é a estratégia do múltiplo de Mayer. Esse múltiplo de Mayer é muito simples, eu já expliquei para vocês o cálculo dele aqui em vários vídeos, vou comentar aqui de forma muito rápida. Basicamente, o múltiplo de Mayer é o valor de um índice, e esse índice ele é calculado com base no preço e a média de 200 dias. Então, basicamente, ele pega o valor atual dividido pela média de 200 dias. Esse é o múltiplo de Mayer. Então, quando o múltiplo de Mayer está abaixo de 1, o valor é abaixo de 1, significa que o preço está abaixo da média de 200 dias. Preço dividido pela média de 200 dias igual a um valor menor do que 1, significa que o preço está abaixo. E se esse múltiplo é maior do que 1, significa que o preço está acima. Então aqui, nessa estratégia, a gente vê essa linha azul aqui embaixo, nesse indicador aqui, ele é o valor do múltiplo de Mayer. Essa linha verde é o patamar do 1, então quando está o azul abaixo da linha verde, significa que o preço está abaixo da média de 200 dias. E quando a linha azul está acima da linha vermelha, significa que ele está o múltiplo acima de 2, ou seja, o preço é mais do que o dobro do valor da média. Então se a média está em 50 mil, o preço está em 100 mil, para o múltiplo estar valendo 2. Então essa é a estratégia aqui. Qual que é a ideia dela? Eu coloquei aqui para ele fazer compras todos os dias em que o preço fecha abaixo da média de 200 dias, ou seja, com o múltiplo de Mayer menor do que 1. Então todas essas setinhas azuis aqui indicam esses pontos de compra. E as setinhas rosadas eu coloquei para ele vender 1% da posição aberta nos dias em que o múltiplo está acima de 2. Então aqui, por exemplo, foi o momento em que ele teve essas vendas, né, de 1% acima. Aqui outra janela de compra. Aqui no último bull market, muitos dias de venda aqui, então a gente vai descascando a posição. Começou a descascar a posição nos 26 mil dólares, foi fazer a última venda lá nos 58 mil. Então, essa é uma forma de a gente ir descascando a posição para a gente não tentar cravar topo, né? A gente não precisa achar o topo. A gente vai vendendo um pouquinho da posição a cada dia em que dá aquela condição de venda para a gente. E agora, né, tivemos aqui uma janela enorme de compra desde lá de 2021. Muitos dias de compra aqui pelo múltiplo de Mayer e ainda não chegamos no ponto da venda. Se a gente ver o índice aqui, ó, ele ainda está num valor nesse momento de 1,77, então ainda está abaixo de 2, então ainda não chegou o momento de começar a descascar a posição por essa estratégia aqui. Essa estratégia aqui, ela dá muito lucro, né? Se a gente pega aqui no histórico, ele traz aqui pra gente o tanto de lucro que a gente está em aberto, né? Porque como a gente não vende a posição inteira, a gente sempre vai descascando, a gente tem aqui a posição em aberto a 334 mil dólares. Aqui no caso foi fazendo compras de 100 dólares por dia que teve compra, tá? Se a gente pode mexer nisso aqui, se a gente vem em propriedades, colocar 10 dólares, por exemplo. Então, se a gente comprar 10 dólares todo dia, que é a estratégia da compra, e vender 1% da posição acumulada nos dias de venda, a gente vê que essa estratégia ela teria dado para a gente 17.477 dólares de lucro líquido, lucro no bolso das vendas realizadas, tá? E além disso, a gente estaria com aqui segurando, né, na posição aberta 33.346 dólares. Então, seria um lucro ali total de mais ou menos 50 mil dólares, aportando 10 dólares por dia de compra, tá? Então um lucro muito alto mesmo e é uma estratégia muito legal para essa ideia de você acumular ao longo do tempo e fazer vendas aos pouquinhos, sem nunca se desfazer de todo o seu Bitcoin. Eu sou um dos caras que não quero nunca me desfazer de todos os meus Bitcoins, mas eu sim quero realizar lucro. E essas estratégias da gente ir descascando a posição são muito boas para isso, porque a gente sempre vai vendendo um pouquinho, a gente vai realizando lucro, a gente vai vendo a cor daquele dinheiro que a gente está ganhando, mas ao mesmo tempo a gente nunca se desfaz da posição inteira, isso é muito legal. Então, segundo essa estratégia, não, a gente ainda não está no momento de vender, mas estamos muito próximos. Se a gente coloca aqui a média de 200 dias de fato, olha só, a média de 200 dias ela está nesse momento num valor de, aqui em cima eu consigo ver o valor da média, tá?
ela está num valor de 39 mil dólares, mais ou menos ali. Vamos colocar 40 mil dólares, que a média tá, né? Mais ou menos no valor de 40 mil dólares ali. Então a gente vai chegar no momento de venda, né, quando o preço bateu 80 mil dólares pelo menos, né, que ele vai estar o dobro da média e o múltiplo vai estar acima de 2. Aí a gente vai começar a descascar a posição. Então, segundo essa estratégia, fazendo uma estimativa aqui pelo valor da média de hoje, o momento de venda seria quando o preço passar dos 80 mil dólares. Aí a gente venderia 1% de tudo que a gente acumulou de Bitcoin, no caso aqui desse backtest, né, desde lá de 2017, 2018, tudo que acumulou agora em 2021, e começaria a vender agora a partir de 80 mil dólares, que já é acima do topo histórico anterior, e a ideia não é vender tudo, né? Como eu disse, é vender uma pequena porcentagem. Nesse backtest aqui que eu mostrei para vocês, seria uma venda de 1%. 1% em cada um dos dias que dê a condição de venda. E agora eu vou mostrar outra estratégia para vocês, que essa sim já está dando ponto de venda. Essa estratégia é baseada no índice de medo e ganância, que é esse índice aqui que marca para a gente se o mercado está em momento de medo, momento de ganância, se o mercado está neutro, em ganância extrema, enfim. E ele traz aqui para a gente e a gente já está há algum tempo em ganância extrema. Mês passado foi um mês de ganância, e desde a semana passada a gente já está em ganância extrema. Qual que é a ideia dessa estratégia? Parecida com a estratégia anterior. Então todos os dias, por exemplo, de medo ou de medo extremo ou dias neutros, você faz uma compra fixa em dólar, por exemplo, de 10 dólares todos os dias. E depois, todos os dias de ganância ou de ganância extrema, você vai lá e faz uma venda descascando a posição. Uma venda de 0,5%, de 1%, de 2% da posição que você acumulou, todos os dias em que esse índice aqui marca ganância extrema. No último vídeo que eu fiz essa estratégia, eu trouxe para vocês um robozinho de Telegram, que ainda está funcionando, eu vou mostrar ele para vocês agora, para fazer o backtest disso aqui, para você poder simular a sua estratégia, a forma como você gostaria de operar essa estratégia. Então vamos lá, vamos mostrar o robozinho aqui no Telegram. Você pode usar esse robô de graça, tá? Esse robô aqui, ó, é o Fear and Greed Backtest _ Bot, tá? Você pode procurar ele aí no seu Telegram e usar à vontade, tá? Fui eu que fiz esse robô aqui. E você, para usar ele, né, dá um /start, dá um /start nele, ele vai te mandar o exemplo de como é o comando que você tem que mandar para ele. Então tá aqui, ó, você copia isso aqui, da chave até a chave, tá? Cola aqui embaixo, isso aqui é um formato JSON para quem sabe de programação. E aqui você vai colocar como que você quer fazer o seu backtest. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou testar desde janeiro de 2018, eu vou realizar compras todos os dias em que o índice está em medo extremo ou medo ou neutro, né, ou neutral aqui. Vou realizar uma compra de 50 dólares todos os dias e vou vender todo dia de extrema ganância e ganância. Aqui uma venda de 2%. Esse é o exemplo, tá? Vou mandar o exemplo mesmo para ver o que estaria acontecendo hoje aqui se a gente estivesse rodando com esse próprio exemplo aqui. Olha, ele traz aqui o resultado desse backtest. Então tá aqui, total investido, quanto a gente colocou de dinheiro nessa estratégia? 75.550 dólares. Quanto que a gente já vendeu dela? 99.930 dólares. Quanto Bitcoin a gente tem na carteira? 0,028, que equivale a 2 mil dólares. Então essa é a estratégia, esse é o resultado desse backtest aqui. Eu acho que 2%, para mim, que gosto de ter Bitcoin na carteira, é muito agressivo. E aqui a gente está vendendo muito, porque a gente vende em dias de ganância e dia de ganância extrema. Então a gente está vendendo em dia de ganância, a gente está muito antes do topo, né? A gente está numa subida, mas ainda está muito antes do topo. Então vamos mexer nesse exemplo aqui. Vamos colocar aqui para vender 0,5%, eu acho que 0,5% é um valor interessante, e vamos colocar só dia de ganância extrema. Não vamos deixar dia de ganância aqui. E as compras, vamos colocar 10 dólares em vez de 50. E vamos dar para ele testar. E aqui ele vai trazer para a gente o resultado. Tá lá, ó. Então, total investido, 15 mil dólares, 15.110. Quanto a gente já vendeu? 22 mil. Então, olha só nas vendas a gente já está no lucro. E a gente ainda tem quase um pouquinho mais de meio Bitcoin na carteira, né? 0,66 Bitcoins, que hoje equivalem a 48 mil dólares. Então, olha isso aqui, né? Olha esse lucro aqui. Mas, lógico, desde 2018. E eu sei que muitos de vocês entraram no mercado em 2021, no último topo histórico, né? Ou na última subida para o último topo histórico. Então, se a gente pega esse exemplo, coloca aqui, e vamos testar desde janeiro de 21, em vez de janeiro de 18. No mesmo exemplo aqui, medo extremo, medo e neutro. Comprando 10 dólares e vendendo 0,5%. Como que teria sido, né? Como que a gente estaria agora, né? Porque desde janeiro de 2021, a gente vai ter vendido muito pouco porque houveram poucos dias de ganância extrema. A gente estaria começando a vender agora. Então, olha só, a gente colocou 7.360 dólares em Bitcoin, chegamos a vender aqui 1.586, como eu disse, foram poucos dias de venda, né? Porque foram poucos dias de ganância extrema desde janeiro de 21. A gente está com 0,24 Bitcoin na carteira, que equivale a 17 mil dólares hoje. E agora a gente estaria começando a vender esses Bitcoins aqui. Então olha só o lucro aqui, né? Colocamos 7.300, contando que já vendeu e o tanto que tem na carteira, estaria ali praticamente 19 mil dólares, quase 20 mil dólares, né? Então esse robozinho aqui é interessante para a gente poder simular, ver o que cabe no nosso bolso em questão de quanto a gente vai investir nos dias do índice de extremo medo, medo e neutro.
e quanto que a gente vai vender nos dias aqui de 0,5. Isso aqui é uma estratégia que eu acho muito interessante para a gente poder fazer um position trade de forma planejada, um hold de forma planejada, um hold entre aspas, porque a gente vai estar realizando venda de forma muito planejada, muito interessante, tendo um plano, né? É importante a gente ter um plano para a gente não ceder às nossas emoções nesses momentos de alta, nesses momentos de queda, para a gente saber o que a gente tem que fazer e quando a gente tem que fazer, quando é hora de vender, quando é hora de comprar. E lógico, vendendo sempre um pouquinho, porque a gente nunca sabe onde vai ser o topo, então se a gente vende um pouquinho, a gente não descasca demais agora. Inclusive poderia ser até progressivo, a gente começa a vender 0,5, por exemplo, nos primeiros dias de medo extremo, aí quando der 3 semanas de medo extremo, a gente já começa a vender 1%, enfim, para fazer uma progressão de descascar cada vez mais, né? Vender mais quando o preço está mais alto. Isso pode ser interessante também, mas isso não tem em conta aqui nesse backtest, tá bom? Eu vou começar a colocar essa estratégia em prática nessa semana, vou começar a descascar minhas posições aqui, começar a vender um pouquinho para ir realizando um pouco de lucro e também para ir criando um caixa para voltar a comprar Bitcoin na próxima queda. A gente sabe que o mercado se move em ciclos e a gente tem que estar monetizado, a gente tem que aproveitar a alta para vender um pouco, para criar caixa, para quando cair a gente poder comprar mais, poder comprar de balde, como a gente costuma dizer, não é verdade? Bom, usem o bot à vontade, como eu disse, ele é grátis, você pode procurar ele no seu Telegram e usar como você quiser. Fique esperto, a gente tem que ganhar dinheiro nessa alta, a gente tem que realizar lucro em algum momento. Isso aqui é só uma estratégia que você pode utilizar para realizar lucro do que você plantou em todo esse bear market. Se você estiver interessado em fazer trade de forma alavancada, muito mais rápido, muito mais frenético do que isso aqui, dá uma olhada no meu produto automatizado www.estrategiascripto.com.br. Lá a gente tem várias estratégias que operam de forma automatizada na sua conta, fazendo swing trade e tá dando muito resultado. Desde o final de 2022 a gente está tendo um resultado absurdo com Estratégias Cripto, é um produto que já está aí há mais de um ano. Eu tenho certeza que você vai gostar, dá uma olhada lá no nosso site. Muito obrigado se você veio até aqui, um abraço e até a próxima.